Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um vídeo do Instituto Renovare, aqui no Renovare Educacional. Sejam muito bem-vindos. A gente sempre pede que no início de cada vídeo vocês possam curtir aqui embaixo, indicar esse vídeo para quem você acha que teria interesse, porque a ideia é transmitir, é replicar as informações para que tanto o paciente como acadêmicos e profissionais possam receber uma informação de extrema qualidade, certo? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um protocolo muito realizado na rotina clínica dentro dos consultórios odontológicos, certo? Protocolo de clareamento. O que é o clareamento? O clareamento é aquela técnica onde nós tentamos melhorar a qualidade visual, ou seja, a percepção visual de cor do dente, Então a gente tenta tornar o dente do nosso paciente mais claro. Isso faz com que o resultado se torne mais estético e o nosso paciente ele fique completamente satisfeito. Se você não segue a gente, segue lá nas redes sociais, @Instituto_Renovare, Instituto Renovare lá no Spotify, nosso canal aqui no YouTube, Renovare Educacional, e os nossos sites, tanto aqui da Clínica Odontológica, www.renovareinstituto.com.br e o www.renovareeducacional.com.br. Essas informações estão aqui na descrição, caso você tenha interesse. Bom, vamos ser bem direto, pessoal. Quando o paciente nos procura com uma insatisfação estética do sorriso, geralmente ele está querendo mudar um pouco, seja somente a cor, a anatomia, a forma. Às vezes é um paciente que perdeu algum dente por algum motivo em específico e ele quer fazer um tratamento, uma reabilitação. Olha só esses casos aqui. Se vocês pararem para avaliar, nós temos diferentes cores de dentes com diferentes proporções, certo? Então, cada paciente vai ter a sua individualidade, a sua característica e a sua tonalidade, e isso precisa ser tratado e identificado de uma maneira muito específica. O clareamento, ele é um dos primeiros tratamentos que nós recomendamos quando o objetivo é fazer uma reabilitação estética, certo? Por quê? Porque os materiais restauradores, eles não sofrem alteração de cor na boca do paciente. Então, se eu vou colocar uma resina composta, se eu vou colocar uma cerâmica odontológica, necessariamente eu preciso propor um clareamento para que o paciente possa decidir juntamente a nós se ele prefere ou não mudar, deixar mais claro os dentes antes de fazer os protocolos restauradores. Depois que a gente executa, infelizmente, a gente não consegue clarear esses materiais, tá certo? E basicamente no mercado hoje nós temos diferentes tipos de clareamento. Nós temos os clareamentos de dentes vitais e de dentes não vitais. Quando nós pensamos em dentes vitais, nós temos diferentes tipos, O clareamento que nós fazemos aqui no consultório e o clareamento que o paciente leva para casa, uma moldeirinha e uma seringa com gel. Hoje nós vamos nós vamos focar bastante no clareamento de consultório, que utiliza elevadas concentrações de gel para poder gerar essa alteração da percepção de cor, tá certo? Quando a gente pensa em mecanismos de ação, a gente tem uma sequência, uma cadeia de acontecimentos que acontecem em virtude da utilização de um agente clareador, tá? Basicamente, nós temos o peróxido de hidrogênio e o peróxido de carbamida. Esses dois são os principais agentes clareadores que nós utilizamos no tratamento de clareamento dentário. Tá? Eu não vou me aprofundar porque a ideia não é essa, tá? Mas basicamente o que acontece é isso aqui, A molécula, ela, através dos espaços interprimáticos, ela gera uma quebra de macromoléculas e essas macromoléculas são removidas e, consequentemente, nós temos uma alteração da percepção de cor, se tornando um dente mais claro, tá certo? Ocorre um efeito óxido redutor e que resulta, de fato, num efeito clareador. É muito simples eu falar e resumir o clareamento em menos de 1 minuto, certo, pessoal? Mas que fique bem claro aqui, esse assunto é um assunto extremamente vasto, extremamente estudado pela comunidade odontológica e nós poderíamos falar aqui durante dias, horas, somente sobre materiais clareadores, técnicas, resultados e acompanhamentos clínicos.
E nós temos um curso, né, no Renovar Educacional, onde nós trabalhamos especificamente as técnicas de clareamento. Então, se você tem interesse, dá uma chegadinha lá no nosso site, procura esse curso e vê se você pode ou não fazer, tá certo? Então, ó, quando a gente pensa em clareamento de consultório, aqui eu trouxe algumas marcas comerciais, tá certo? Nós trabalhamos com concentrações elevadas do agente clareador. No caso, o peróxido de hidrogênio, que pode ter uma variação aí de 30% a 40%, e o peróxido de carbamida até 37%, certo? As apresentações comerciais, elas estão distintas. Então, ela pode vir no formato de 2 bisnagas que vão ser, e vai ser feita uma automistura. A gente pode ter frascos com espessante e líquido, né, de peróxido de hidrogênio, frascos e blisters de automistura, com ponteiras de automisturas. Então, vai variar bastante o tipo de material, a marca do material e a apresentação comercial do material. E tudo isso impacta no resultado final, tá certo? Então, o paciente chega, né, na nossa clínica. Esse aqui é um caso de um estudo feito por algum dos meus alunos, certo? E o paciente, ele tem uma insatisfação da cor dos dentes. Então, percebam que existe uma alteração de cor, né, nesses dentinhos, e assim que ele chega, nós realizamos uma tomada de cor, né? Sem essa referência da tomada de cor, fica impossível a gente conseguir fazer uma documentação e acompanhamento. Então, é feita uma documentação fotográfica, sempre utilizando esse tipo de escala para poder fazer o acompanhamento de quanto que esse dente vai mudar de cor. Quem faz clareamento, quem trabalha com reabilitação estética, precisa utilizar esse tipo de escala para poder ter um acompanhamento satisfatório. Então, ó, percebam que a escala é posicionada contra as incisais do dente, né? Aqui a gente colocou uma A3 e uma A2 da escala Vita. Posteriormente, nós procedemos para uma boa profilaxia, né? Isso é um ponto muito importante, porque o gel, quando ele tocar na superfície do dente, se tiver placa bacteriana, se tiver biofilme, ele vai consumir, né, antes de chegar ao dente. Então, se não é feita uma boa profilaxia, você vai ter um resultado do seu clareamento reduzido, né? O potencial do agente clareador vai ser reduzido. Então, precisa sim fazer uma boa profilaxia para poder remover essa camada de biofilme da superfície do dente. E, obviamente, se necessário for, uma raspagem também periodontal, preferencialmente, certo? Então, existem diversas técnicas. Por quê? Porque um dos pontos que os pacientes mais têm medo e ficam reticentes em fazer o tratamento é exatamente o aparecimento de sensibilidade. Então, existem diversas técnicas para a gente poder fazer o controle, né, e uma possível diminuição da possibilidade de sensibilidade, né? Esse aqui, né, é um material que nós utilizamos, nós aplicamos previamente a aplicação do gel clareador, e esse material, ele limita e muito, né, o aparecimento da sensibilidade nos nossos casos clínicos, certo? Mantemos durante 10 minutinhos na superfície do dente, e a partir disso, nós lavamos e iniciamos a proteção gengival com a utilização da barreira gengival, né? Essa barreira vai impedir o contato do nosso gel com os tecidos moles. Por quê? O meu gel utilizado, perdão pessoal, bati aqui, utilizado nessa técnica é um gel de alta concentração. Então, se tiver contato com os tecidos moles, vai gerar uma queimadura. E nós não podemos deixar que isso ocorra. Então, essa é uma das etapas mais importantes para que nós tenhamos um sucesso e que não tenha nenhum tipo de lesão na gengiva do nosso paciente. Então, protegemos, né, tanto a arcada superior quanto a arcada inferior. Vale a ressalva de que é importante nós rastrearmos fissuras, trincas ou alguma região que não tenha, né, o recobrimento de esmalte por algum tipo de desgaste ou lesão cervical. E medidas específicas precisam ser tomadas para que você não aplique o gel sobre essas regiões. Isso pode gerar, sim, o aparecimento de uma sensibilidade muito forte durante e depois da aplicação do gel. Então, ó, através da aplicação
de um material que tem a ponteira de automistura, nós aplicamos o gel sobre a superfície do dente, né, sempre respeitando a colocação, preenchimento completo dessa superfície. Perceba que a escolha de um bom material é de fundamental importância, porque o material ele não pode ter características extremamente fluidas, porque pode sim cair na boca do paciente, tá certo? Então, muita atenção na hora da seleção desse tipo de material. E colocamos o gel sobre todos os dentes de eleição. Geralmente são os dentes que aparecem na linha do sorriso do nosso paciente. E aí vocês vão perguntar, Pedro, por quanto tempo eu devo deixar? Existe um tempo padrão? Não, não existe. Um ponto importante que todo profissional deve saber precisa conhecer os tempos de aplicação do gel que você está utilizando. Porque cada empresa, cada marca estipula um determinado tempo e existem características intrínsecas desses materiais que fazem com que uma empresa mantenha um gel durante 45 minutos, 50 minutos e outra empresa recomende a utilização em intervalos de tempo de 15 minutos, tá certo? Então o profissional precisa estar ciente do porquê e aplicar de uma maneira correta para evitar, assim, o aparecimento de uma sensibilidade forte, tá? Fez a aplicação, aguardou o tempo recomendado, nós vamos fazer a sucção do excesso de gel, pode ser com uma ponteirinha, uma cânula de aspiração. Pegamos uma gasa umedecida em água, removemos o restante, lavamos em abundância e removemos toda a barreira gengival para que posteriormente nós possamos fazer, né, a nova tomada de cor, preferencialmente uma semana depois, né? Quando nós fazemos a tomada de cor imediata, infelizmente, nós temos ainda o efeito do ressecamento do dente, né? E depois de uma semana nós ainda vamos ter agente atuando no interior da estrutura. Então o dente vai passar por uma alteração de cor. Então a gente precisa ter uma estabilidade para poder fazer uma nova tomada e aí sim fazer um comparativo, né? Nós saímos de um A2 para uma escala de A1, B1, né? E conseguimos um resultado muito satisfatório, certo, pessoal? Então, essa é a técnica de clareamento de consultório, né? Eu agradeço bastante vocês. Se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar na bio, tanto do Instituto Renovário, vai lá no Instagram, tem um linkzinho que vocês podem ter acesso a um e-book, né, totalmente gratuito. Eu vou deixar aqui também o link desse e-book, que tem algumas informações mais aprofundadas. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, quiser saber sobre algum assunto em específico, deixa aqui nos comentários se você gostou, qual é o próximo tema que você tem interesse, para que a gente possa trazendo cada vez mais conteúdos relevantes e que você, os pacientes e qualquer pessoa que tenha interesse possa ter acesso a esse conteúdo de uma maneira gratuita, tá certo? Fica aqui o meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.